Olá, queridos, graça e paz da parte de Deus. Que bom termos esse tempo juntos. Acredito que o nosso coração está sempre pensando, desejando, meditando. Se o seu tiver como o meu, a gente fica sempre na expectativa mesmo desse momento de estarmos juntos, tanto virtualmente nesses dias, como presencialmente nos dias que estão por vir, e virtualmente também a gente vai continuar fazendo essas transmissões. Eu acredito que isso vai abençoar a nossa vida, o corpo, mas nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade. Eu quero te lembrar, a igreja está funcionando pelas manhãs, das 8 ao meio-dia. Se você desejar passar aqui durante a semana, tiver alguma necessidade urgente, nós continuamos com as nossas portas físicas e do coração abertas para ajudar, para socorrer e fazer aquilo que a gente pode fazer. Quero te lembrar também que a nossa conta da igreja está também aberta para receber as ofertas, dízimos e ofertas. Se você congrega nesse lugar, se você congrega nessa igreja, você tem a oportunidade de ministrar ao Senhor, devolvendo a Ele os dízimos da sua renda e as ofertas também. Se você desejar fazer dessa forma, você vai ser bem recebido. Amém? Então, nós hoje estamos dando continuidade ao ensino que está sendo dado nas quintas-feiras a respeito de cura divina. É muito importante a gente ter revelação do que a Bíblia fala, e a Bíblia está recheada, cheia mesmo de informações que vão abençoar a nossa vida na área de saúde, na área de cura divina, e eu quero compartilhar algumas dessas verdades com você. Certamente fé está chegando para o seu coração à medida que você ouve a revelação dessa palavra. Ela é viva e ela é cheia de vida, ela carrega vida e ela tem a habilidade de fazer aquilo que foi enviada por Deus para fazer. Deus disse: a minha palavra, ela não vai voltar para mim vazia. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus nunca vai voltar para Ele vazia. Ela sempre vai prosperar naquilo para que Ele a enviou. E graças a Deus, essa palavra, uma vez enviada, veio para trazer transformação completa na nossa vida, na nossa história. E eu acredito que o Senhor vai estar manifestando isso na sua vida hoje à noite. Eu queria orar para a gente dar início a esse tempo de meditação na palavra de Deus. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, eu te dou graças pelo Teu Espírito, o nosso mestre, o nosso ensinador, aquele que nos revela as Escrituras, que nos ensina, que nos guia pela Tua vontade, para que nós possamos experimentar, Pai, nessa terra, aquilo que o Senhor já determinou para nós. Obrigado por olhos do coração abertos, obrigado por percepção aguçada para as Tuas coisas, como Paulo, Pai, orou pelos irmãos, que nós possamos aprovar as coisas excelentes, pertinentes ao Teu reino, neste tempo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você tem a palavra de Deus perto de você, na tua boca e no teu coração. Essa, a Bíblia diz, é a palavra da fé que nós pregamos. Eu queria meditar com você em um texto. Eu queria começar, na verdade, lendo esse texto de Isaías, no capítulo 33, no versículo 24. Isaías, capítulo 33, versículo 24. A gente sabe que o livro de Isaías foi escrito, ele é considerado como um profeta messiânico, exatamente porque muitas das profecias de Isaías apontavam diretamente para a vinda de Jesus e para aquilo que Jesus faria uma vez estando aqui na terra. Existem profecias em Isaías também apontando para aquilo que vai acontecer por meio de Jesus para Israel no tempo vindouro. A gente vê várias profecias sobre o milênio, a gente vê várias profecias a respeito do futuro para Israel. Agora, eu quero só lembrar você que existem fundamentos, princípios que a Bíblia vai explanando, demonstrando ao longo da história mesmo dos profetas, que são princípios eternos. É algo que diz respeito à sabedoria de Deus que foi manifesta. Alguém pode perguntar: pastor, mas nós somos igreja. Exatamente, nós somos igreja, temos uma melhor aliança, a Bíblia diz, uma superior aliança. Quando Jesus estava na ceia do Senhor naquele dia, ele disse: olha, fazei isso todas as vezes que o bebê diz em memória de mim. E quando ele pega o cálice, ele disse: esse é o cálice na nova aliança, no meu sangue. A Bíblia diz que essa nova aliança é baseada em superiores promessas. Graças a Deus por isso. Agora, sem mais delongas, entendendo todo esse princípio que nós falamos, lá em Isaías 33, 24, ele diz assim: nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente,
porque ao povo que habita nela perdoar-se-á a sua enfermidade. Eu não vou entrar, repito, no fator escatológico desse texto, falando a respeito do futuro de Israel, falando a respeito do futuro daqueles que moraram em Jerusalém. Graças a Deus tem muita coisa gloriosa reservada para o futuro, mas eu quero que você veja o princípio desse texto. Ele disse: quem tiver em Jerusalém não vai dizer eu estou doente. Por quê? Ele disse: nenhum morador de Jerusalém dirá estou doente, porque eles não estão doentes. É o que o texto diz? Não. O texto diz: nenhum morador de Jerusalém dirá estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Oh, glória a Deus! Por qual razão uma pessoa não deve dizer estou doente? Ele está falando sobre Jerusalém. Por que razão uma pessoa não vai dizer estou doente? Ela não vai dizer eu estou doente, porque a iniquidade dessa pessoa foi perdoada. E quando há perdão da iniquidade, a doença não tem legalidade para se estabelecer na vida de uma pessoa. Então, irmãos, eu quero pegar simplesmente esse fato. Por que não vão dizer que estão doentes? Porque foram perdoados. Porque a doença não tem mais autoridade sobre essa pessoa. Porque perdão completo foi estabelecido. A partir do momento que a gente passa a entender esse princípio, irmãos, nós vamos ver que como igreja, Hebreus capítulo 6, diz que nós provamos dos poderes do mundo vindouro. Amém? Um dia Jesus vai ser rei sobre toda a terra. Mas hoje, como igreja, nós podemos já, irmãos, desfrutar dessa paz inerente ao reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tem algo que nós provamos, porque boas notícias: nós não seremos perdoados no porvir, nós fomos perdoados na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu, ressuscitou, ele completou, irmãos, a obra no que diz respeito à nossa redenção. E hoje, porque nós estamos em Cristo Jesus, nós temos acesso direito à perfeita vontade do Pai, de que nós vivamos nessa vida aqui, irmãos, da forma mais ativa e saudável possível, para cumprir o plano e o propósito do Senhor. Por que razão? Mais uma vez, doença não tem autoridade sobre a nossa vida. Nós não estamos aqui à mercê da doença que queira ou que não queira entrar e permanecer na nossa vida, porque nós recebemos perdão dos pecados, e perdão dos pecados nos leva a uma condição espiritual de justiça e consequentemente nos leva a experimentar a saúde do reino disponível pela fé em Cristo Jesus. Então nós precisamos, em primeiro lugar, irmãos, conhecer. Tenho repetido isso tantas vezes. O que aprisiona crentes numa condição de doença, muitas vezes de miséria, muitas vezes de opressão e de jugo do diabo, não é falta de poder de Deus para resolver uma determinada questão, não é porque Deus não está disponível para fazer, é porque muitas vezes nos falta revelação do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nos falta entendimento de que no mesmo lugar que nós recebemos perdão, foi o lugar onde nós recebemos direito de cumprir o propósito de Deus sobre essa terra. Por que saúde? Por que esse tema tão importante? É tão importante. Eu posso te dizer, meu irmão, porque Deus deseja que você cumpra o seu propósito nessa terra da melhor forma possível. Deus não quer que você seja privado em nada daquilo que Ele depositou sobre você. Existe uma palavra que eu gosto muito, a gente sempre comenta sobre ela. Hoje pela manhã eu estava tendo a oportunidade de falar sobre isso. Em Atos, no capítulo 3, a Bíblia está explicando o milagre que aconteceu na porta do templo, e Pedro e João estão falando sobre aquilo, e eles começam a dizer: olha, não foi por causa da nossa própria piedade que isso aconteceu. Não se trata daquilo que nós podemos fazer pela vida de um homem e que por causa disso esse homem foi curado. O versículo 16, Pedro e João, eu falei Pedro e João? Tomara que sim. Ele disse o seguinte: olha, foi pela fé no nome de Jesus que o nome de Jesus deu a esse homem holocléria, que é a palavra grega, significa saúde perfeita.
fé no nome de Jesus deu a esse homem saúde perfeita. Alguma coisa nos impede de ter fé em Jesus? Não. Alguma coisa nos impede de crer na autoridade do seu nome? Também não. Alguma coisa nos impede de usar o seu nome a partir do momento que nós somos família de Deus? De maneira alguma. Pelo contrário, Jesus disse: é dessa forma que vocês vão receber resposta às suas orações. Quando vocês forem orar, vocês vão usar o meu nome e vocês vão ser respondidos. Ele disse: eu nem vou pedir ao Pai por vocês. Pelo contrário, o próprio Pai já vos ama. E usando o nome de Jesus, nessa autoridade nós temos resposta à nossa oração. Louvado seja Deus, que coisa maravilhosa. A gente precisa ter revelação desse lugar onde nós estamos em Cristo Jesus, porque dessa revelação vai determinar, irmãos, a nossa qualidade de vida para cumprir esse propósito. Amém? Então, quanto mais clareza sobre a obra do Calvário, quanto mais clareza sobre Cristo, diferente vai ficando a nossa vida. Porque Ele veio, irmãos, com o propósito de ser mesmo aquele revelador da vontade do Pai. Você já deve ter ouvido esse texto em Hebreus capítulo 1, versículo 3, do 2 em diante. Na verdade, a Bíblia diz que Deus falou aos pais pelos profetas, dando a conhecer o melhor que ele podia, na condição que o homem tinha para entender. Os profetas falaram muita coisa maravilhosa e muita coisa que nós podemos estudar, meditar, compreender. Mas, irmãos, a plenitude só viria em uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. A gente precisa ter entendimento do que aconteceu em Jesus para que nós possamos viver essa vida à luz da vontade de Deus. Nele foi revelada a vontade do Pai. Ele é o resplendor, ele é o brilho intenso. Essa palavra resplendor, ela traz a ideia de brilho refletido. Você já pegou o sol, pegou um espelho, colocou diante do sol e jogou para algum lugar? Aquele brilho que está sendo lançado pelo espelho, ele não é um brilho próprio do espelho, é o reflexo de uma luz que está brilhando. Jesus é o reflexo do Pai, e a obra que ele fez foi exatamente de manifestar a vontade de Deus sobre a nossa vida. A primeira necessidade que nós temos, irmãos, como crentes, é conhecer a vontade do Pai sobre a nossa vida, para não viver na insensatez. Eu não vou ler porque o nosso foco aqui é cura divina, mas lá em Efésios, no capítulo 5, Paulo fala exatamente sobre isso. Não seja nécio, mas seja sábio. Não perca tempo, mas fique cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo você vai remir o tempo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quando a gente fica cheio do Espírito Santo, nós vamos otimizar os nossos dias e anos de vida. Quando a gente fica sem conhecer a vontade do Pai, sem entender o que Ele quer de nós, e vivendo uma vida alheia às verdades espirituais, a Bíblia diz que nós estamos perdendo tempo. É por isso que a Bíblia chega a contar uma história, Jesus falando, né? E ele disse assim para um homem que era muito rico e que tinha juntado bastante, estava com um celeiro muito cheio. E aí Jesus disse: e se um homem que vive dessa forma, de repente for encontrado e uma voz disser para ele: nécio, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem vai ser? O que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmãos, que a construção natural, que uma vida separada de Deus, por mais que ela tenha algum tipo de benefício natural, que a gente possa olhar e pensar: esse homem estava com celeiros cheios. Deus pode encher o seu celeiro. Ele diz que pode fazer mais do que isso. Ele diz que pode fazer transbordar. Ele abre as janelas do céu e faz derramar sobre você bênção que você vai precisar de ajuda dos seus vizinhos para receber, porque é coisa demais. Graças a Deus por isso. Mas o que eu estou dizendo é: tudo gira em torno de cumprir a vontade do Senhor, irmãos. O assunto de saúde, de cura divina, nem gira em torno do nosso próprio bem-estar pelo bem-estar. Não é só uma coisa boa para satisfazer o homem. Graças a Deus pelo lado da satisfação, e Deus tem prazer em fazer isso. Jesus disse, irmãos, que Ele quer nos dar alegria completa mesmo. 1 Timóteo diz que Deus nos dá todas as coisas para o nosso aprazimento. Graças a Deus por isso. Mas eu volto para o ponto central aqui mais uma vez. Não se trata do homem
em primeiro lugar, se trata de Deus em primeiro lugar. E Deus estando em primeiro lugar, irmãos, Deus estando como nosso alvo, como nosso foco, sabe o que vai acontecer? Nós vamos tanger a nossa vida em torno dessa vontade. E é aí que saúde divina entra na mensagem de hoje à noite. Deus quer que você cumpra a sua carreira à medida que você conhece o que Deus fez por você em Cristo Jesus, e pela fé você passa a colocar a sua vida no trilho do cumprimento da vontade do Senhor. Amém? Não é apenas melhorar um pouquinho, se trata de estar perfeito para cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Sabe por quê? Porque você nem é dono de você mesmo. Esse é o grande ponto. Cura divina não coloca, entenda, esse assunto, essa doutrina não coloca o homem no centro. Essa doutrina coloca Jesus no centro. E nós, por causa dele e da sua vontade, precisamos desejar em primeiro lugar viver uma vida de saúde divina, compreender a obra do Calvário. A gente vai voltar para isso agora. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. A Bíblia diz: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A gente vai continuar a partir se você quiser continuar lendo o texto, você vai ver que ele é bem claro a respeito da impureza. E ele diz que a impureza desse texto está relacionada à questão sexual. Ele fala algumas coisas sobre isso. Ele vai inclusive dizer que não dá para juntar o corpo de Cristo com uma meretriz, que seria um absurdo pensar sobre isso, porque não tem a ver com a natureza de Cristo. Agora eu quero que você medite comigo a esse respeito. Se a impureza do pecado não pode habitar no nosso corpo, o resultado do pecado também não deve. Vou repetir o que a Bíblia disse lá em Isaías 33, 24. Ninguém que morar em Jerusalém vai dizer: estou doente. Eu estou doente. Eu estou doente. Por que não vai dizer eu estou doente? Porque vai ser perdão. Você vai receber perdão. Os pecados estão perdoados. Então você não tem o direito de falar qualquer coisa sobre você mesmo. Aqui ele está dizendo agora: o Senhor é para o corpo e o corpo para o Senhor. O corpo pertence ao Senhor. O Senhor chegou a dizer em Isaías: por amor de mim eu afasto de ti as tuas transgressões. Por amor de mim eu afasto de ti as tuas transgressões. Que coisa maravilhosa. É por amor dele que ele afasta as transgressões de nós. Sabe por quê? A transgressão, o pecado, ele não tem a ver com a natureza do Pai. Irmãos, quando eu começo a entender isso, eu começo a enxergar o meu corpo não como uma propriedade minha, porque de fato não é. Ele vai continuar dizendo, versículo 14 agora: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Vamos lembrar mais uma vez o que ele está falando aqui. O corpo é do Senhor, o corpo é para ele, o corpo não tem a ver com impureza. É tão verdade disso, que um dia, irmãos, na ressurreição dos mortos, nós vamos receber um corpo revestido de incorruptibilidade. Esse corpo aqui, ele vai ser revestido, a Bíblia diz. Vai deixar de ser um corpo terreno, vai ser um corpo celestial. Vai deixar de ser um corpo fraco e vai começar a ser um corpo forte, porque o propósito eterno de Deus é manifestar no nosso corpo a sua boa vontade. Glória a Deus por isso. Então ele está se referindo apenas ao futuro, pastor. Não. Vamos continuar lendo o texto. Versículo 15 ele diz: não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo. Ele não está dizendo que os vossos corpos serão, como ele estava falando no versículo 14. Ele disse: é tanto que Deus vai ressuscitar o seu corpo. Mas antes mesmo da ressurreição, saiba de uma coisa: o seu corpo é membro de Cristo. Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Então, nós temos uma esperança, nós temos um apontamento aqui de Paulo para o futuro, dizendo: o seu corpo vai manifestar mesmo a bondade do Senhor, você vai receber um corpo ressuscitado. Agora, enquanto esse corpo ressuscitado não chega, você não faz qualquer coisa com esse corpo.
você precisa preservar, você precisa ter cuidado com ele, você não pode deixar ele sujeito ao pecado. Meu irmão, se o seu corpo não pode estar sujeito ao pecado, não deixa o seu corpo, não deixa a sua alma, não deixa os seus pensamentos vagarem para qualquer lugar nessa época de pandemia, onde todo mundo está pensando, o Covid tem autoridade e nós precisamos nos submeter totalmente à autoridade do Covid. Não, irmãos, nós não estamos submetidos à autoridade da doença. Nós estamos em Cristo Jesus, guardados no presente, e ainda que estejamos andando em um mundo caído, onde existem situações que se levantam contra nós, nós podemos guardar o nosso fundamento. Lembra de Mateus no capítulo 7? Preciso repetir isso, estava meditando sobre isso hoje pela manhã. A Bíblia não diz, Mateus capítulo 7, deixa eu dizer primeiro o que diz, né? É mais fácil. Mateus no capítulo 7 diz que tem duas casas, uma que foi fundamentada sobre a areia e uma que foi fundamentada sobre a rocha. E no próprio contexto, Jesus vai explicar que aquela rocha é a prática das suas palavras, revelação e prática. Primeiro eu entendo o que a Bíblia diz, depois eu pratico o que a Bíblia diz. Aí a Bíblia diz que essas duas casas se submeteram aos mesmos testes. Os ventos sopraram, as chuvas vieram, os rios se arrojaram contra aquela casa, várias coisas se levantaram, tanto contra uma quanto contra a outra. Amém? Dificuldades, pressões, problemas, situações vão se levantar contra todos, bons ou maus, crentes ou não crentes. Eita, pastor, quer dizer que é a mesma coisa para todo mundo? Situações, o mundo, as opressões, as situações que vão se levantar, Paulo fala sobre isso. Vai ter tribulação aqui embaixo ainda. Mas sabe qual é a diferença, irmãos? Onde o nosso fundamento está. Se o nosso fundamento está nesse mundo, se o nosso fundamento ele só está debaixo da sabedoria humana, isso não é o suficiente para nos manter de pé nos dias difíceis. Mas quando a gente funda, irmãos, e quando a gente estabelece esse fundamento sobre a revelação da palavra de Deus, sobre Cristo Jesus, não importa o tamanho da tempestade, você permanece, porque a palavra permanece. Jesus disse, irmãos, tenha certeza de uma coisa, vai passar tudo, mas essas palavras que eu estou dizendo para vocês, elas não passarão. Essas palavras, elas têm validade para agora e validade eterna. É por isso que no mesmo texto a gente já está vendo esse apontamento para o futuro, né? O seu corpo vai ser glorificado, mas enquanto não é, meu filho, lembra de uma coisa: o Senhor é dono desse corpo. Oh, aleluia! Do mesmo jeito que quando você está andando no meio da rua e vê um carro do governo, ele vai estar dizendo a serviço do governo do estado. Aquele carro não vai ser usado para qualquer coisa, aquele carro está sendo usado a serviço do estado. Ele vai ter várias facilitações em relação a um veículo comum. Por quê? Por causa da autoridade de quem está sobre ele, por causa de quem é o dono daquele carro. Meu irmão, saiba de uma coisa: você está andando nessa terra ainda. Eu sei que a gente está passando ainda por situações que se levantam contra todas as pessoas, mas você tem um dono, e o seu dono é capaz de te manter livre das aflições, livre dos problemas. Que história é essa? É verdade? Será que é assim? Salmo 107, versículo 19 e 20 diz que o povo de Israel estava passando por uma situação tão complicada, e a Bíblia diz que eles estavam, irmãos, debaixo mesmo de uma intensa pressão. Eles estavam em uma tensão muito grande, pensando que iam morrer no deserto, pensando que ia faltar alguma coisa para eles, pensando que talvez não iam cumprir, não iam experimentar o final do propósito de Deus. E a Bíblia diz que eles oraram e eles clamaram ao Senhor. Deus ouviu, enviou-lhes a sua palavra e os livrou e os sarou. Os sarou e os livrou daquilo que lhes era mortal. Então, meu querido, deixa eu te lembrar de uma coisa: a palavra de Deus é o poder de Deus disponível para te sarar e para te livrar daquilo que é mortal. Se você tem a palavra, você tem todo o auxílio de Deus disponível ao teu favor para trazer restauração e cura divina. Então vamos voltar aqui para o texto, continuando, 1 Coríntios capítulo 6, no versículo
15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, assim serão os dois uma só carne. Versículo 17. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Oh, glória a Deus! Você foi comprado por um preço. Você foi perdoado por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário. Deus é dono do seu corpo. Deus é dono da sua vida. Ele é dono do seu destino. Irmão, você pode estar seguro debaixo dessa palavra. Porque sua iniquidade foi perdoada. Você pode provar da bondade do Senhor. Você pode provar, irmãos, dessa exclusividade. A Bíblia tem muito a falar sobre a nossa posição de exclusividade para Deus. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Louvado seja Deus. Nós provamos dos poderes do mundo vindouro. Que coisa maravilhosa. Então, enfermidade, quando se levanta contra mim, eu não vou enfrentar a enfermidade olhando de baixo para cima, eu olho de cima para baixo. O poder do reino de Deus guarda a minha vida a partir do momento que eu coloco os olhos na palavra. Agora, mais uma vez, para que isso aconteça, eu preciso filtrar os meus pensamentos. Eu preciso lembrar, não existe associação entre o corpo de Cristo e uma meretriz. Não existe mais associação entre você e as doenças e enfermidades do diabo. O diabo está por trás. A Bíblia fala, existem espíritos que vêm para causar doenças em pessoas. Cegueira, surdez. E não estou falando que é um demônio por doença. Eu estou dizendo que existem demônios na Bíblia que foram citados como responsáveis por causar enfermidades nas pessoas. Mas a partir do momento que você recebe perdão, vamos lá, eu vou encerrar com esse texto, Marcos no capítulo 2. Marcos no capítulo 2. A partir do versículo 3. Jesus estava ensinando a palavra numa casa. E a Bíblia diz que alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico. Esse paralítico foi levado por 4 homens. Aí ele diz: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram um leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí a gente vai ver aqui alguns dos fariseus e escribas indignados com Jesus por causa disso, dizendo: esse homem ele está blasfemando. Aí lá no versículo 9 diz que Jesus falou assim: qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Versículo 10: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Oh, glória a Deus. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem tanto autoridade para perdoar pecados como para remover os resultados, a culpa do pecado, eu te digo, fica em pé e vai para casa agora. O poder que te perdoou, meu irmão, é o poder que está disponível para te manter saudável para o Senhor, para cumprir o propósito do Senhor. Ah, pastor, quer dizer que toda doença é por causa de um pecado cometido meu? Não. Toda doença dessa terra é resultado da queda de Adão. Agora, o pecado, ele pode nos deixar nessa condição de estar suscetíveis a esse ataque do diabo. Agora, um crente que não pecou ainda, que não pecou, na verdade, não está em pecado, ele pode ser atacado com uma doença ou com uma enfermidade?
como forma de ataque? Sim. Do mesmo jeito que um crente, ele é tentado mesmo sem ter pecado. A pessoa não pecou, mas uma tentação se apresenta. Por quê? O diabo é o nosso inimigo. Ele está tentando nos rodear para voltar, irmãos, a que nós vivamos a velha vida. Mas nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. O diabo não vai conseguir nos colocar numa vida de pecado. Assim como o diabo não vai conseguir, irmãos, nos aprisionar à autoridade da enfermidade. O que eu quero te lembrar hoje à noite é que, legalmente, segundo as Escrituras, irmãos, nós podemos provar do sacrifício de Jesus na nossa vida prática, livres do pecado e livres da doença. Agora, se um sintoma bate na sua porta, se uma falta de ar, se uma questão qualquer que seja, se levanta contra você, saiba de algo: você tem autoridade no nome de Jesus, e você tem a autoridade de Deus na sua boca. Fala o que você acredita. E eu vou finalizar lembrando, ele disse que quem morasse em Jerusalém não diria: estou doente. Por quê? Iniquidade foi perdoada. Meu irmão, se você está em Cristo, diga ousadamente quem Deus é para você. Diga ousadamente o que você é em Deus. Diga ousadamente o que você vai fazer para o Senhor. Diga ousadamente e lembre a você mesmo quantas pessoas dependem da sua vida. Lembre a si mesmo as boas razões pelas quais você deve permanecer nessa terra cumprindo a vontade de Deus. Paulo, irmãos, quando ele pensava sobre isso, ele dizia: por causa de vocês eu fico aqui. Por causa de vocês eu ainda vou fazer tanta coisa que eu preciso fazer. Meu irmão, por causa do Senhor e das pessoas que Ele colocou na sua vida, decida andar de forma condizente com a nova vida que você recebeu em Cristo Jesus. E eu tenho certeza, você vai experimentar dias de céu, mesmo que esteja passando pelo vale da sombra da morte. Eu estou com Ele, Ele está comigo. Oh, glória a Deus. É Ele quem muda tudo, irmãos. É por causa dele que o céu é céu. É por causa dele que a eternidade será a eternidade. Tudo se trata dele, e ele está em você agora mesmo. Então eu oro sobre a sua vida. Eu declaro shalom. Eu declaro restauração sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde. Eu declaro que você vai provar dos benefícios de estar com o Senhor. E você não vai dizer: estou doente. Você vai dizer: estou perdoado, estou sarado em Cristo Jesus. Por causa da obra da cruz do Calvário, eu tenho acesso ao reino. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu creio que essa palavra abençoou sua vida hoje, e a gente está com muita expectativa para o final de semana. No domingo à noite, no nosso culto aqui no YouTube, a gente vai estar recebendo o nosso apóstolo Guto. A gente vai ter um culto interativo, vai ouvir ele ministrando, vai poder bater um papo mesmo, ouvir algumas instruções de Deus vinda pela boca do nosso apóstolo Guto, e eu acredito que isso vai abençoar grandemente a nossa vida. Então não perca a programação de domingo à noite às 6 horas, vai ser maravilhoso. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, clica no sininho para receber as notificações e não perde o que está acontecendo. Todas as terças, quintas, às 19h30 e no domingo às 18 horas nós estamos fazendo a transmissão desses vídeos aqui, e você é muito bem-vindo. Amém? Então que Deus abençoe sua vida. Vai estar aqui a conta da igreja também, caso você deseje ofertar nessa obra. Mesmo que você não seja membro, fica livre, segue o seu coração, e eu sei que o Senhor vai retribuir mesmo o teu cuidado para com a obra dele. Então Deus abençoe sua vida, e até domingo à noite às 18 horas, em nome de Jesus. Tchau, tchau.